25 de Abril nos trouxe. Águeda assinalou os 51 anos do 25 de Abril com cerimónias no Centro de Artes, sem o tradicional desfile devido ao luto nacional pela morte do Papa Francisco. Destacaram-se um voo do Aeroclube de Águeda, uma largada de pombos e testemunhos de séniores e alunos na sessão solene. Uma sessão que começou com o voto de pesar pela morte do Papa Francisco. Voto de pesar pelo falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco. A Assembleia Municipal de Águeda, reunida em sessão extraordinária de 25 de abril de 2025, manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco, ocorrido no passado dia 21 de abril de 2025. Figura de referência incontornável no panorama religioso, humanitário e social do nosso tempo. O Papa Francisco, primeiro pontífice oriundo da América Latina e o primeiro jesuíta a assumir o papado, destacou-se pelo seu testemunho de humildade, simplicidade e proximidade aos mais desfavorecidos, tendo deixado uma marca indelével na Igreja Católica e no mundo. Durante o seu pontificado, promoveu ativamente o diálogo interreligioso, a justiça social, a proteção dos migrantes, o combate às alterações climáticas e a necessidade de uma Igreja mais aberta, solidária e centrada no essencial do Evangelho. A sua voz firme e compassiva fez-se ouvir em defesa da paz, da dignidade humana, da fraternidade universal e do cuidado com a casa comum, deixando um legado inspirador para crentes e não crentes, católicos e não católicos, em todos os continentes. A Assembleia Municipal de Águeda presta, assim, homenagem a esta figura de dimensão mundial, propondo que este voto de pesar seja dado a conhecer à Santa Sé, à Conferência Episcopal Portuguesa e ao Patriarcado de Lisboa. Mais se propõe que seja guardado um minuto de silêncio em sua memória como expressão de respeito e reconhecimento pela vida e missão. Senhores deputados, ainda que sufragada por todos os grupos municipais e porque se trata de uma proposta, pergunto se alguém vota contra, se alguém se opõe, se alguém se abstém, aliás. Muito bem. Aprovada por unanimidade. Muito obrigado a todos e, de facto, desta Assembleia sairá este voto de pesar que será remetido para as entidades que aqui constam do mesmo. E agora, se me permitem, vamos então concluir a respectiva proposta e vamos fazer um minuto de silêncio em nome da Sua Santidade, Papa Francisco. Filipe Almeida, presidente da Assembleia Municipal de Águeda, no seu discurso de abertura da cerimónia, salientou sobretudo os valores e o pilar de Abril. Abril não é apenas um marco na história, é uma revolução contínua e inacabada. Abril abriu portas a um futuro de sonhos e possibilidades. Trouxe a insatisfação, a inquietação e o desassossego. Trouxe a liberdade de ser, de pensar, a liberdade para ambicionar mais e melhor e para tomarmos o futuro nas nossas mãos. Nestes 51 anos de democracia, somos cada vez mais chamados a lutar pelo seu futuro. Lutando por uma democracia melhorada e reconciliada com o povo, que não se pode contentar em sobreviver. A democracia saudável e funcional é a que protege a liberdade e os direitos individuais. Na verdade, é o antídoto para o populismo. Quando as instituições democráticas são robustas, quando a participação dos cidadãos é valorizada, existirá menor espaço para o crescimento de forças populistas. O CDS fez-se representar por Pedro Vidal, que defendeu a política autárquica como o pilar da democracia. A política autárquica é o território onde a democracia se prova todos os dias, onde os rostos têm nome, onde as decisões têm consequências reais. Não basta haver eleições, é preciso haver representatividade. É preciso haver representatividade verdadeira,
participação genuína e transparência total. É preciso que os cidadãos sintam que a sua voz conta. Águeda é terra de trabalho, de talento, de cultura e de dinamismo. Mas temos desafios urgentes. Um concelho envelhecido, que exige melhores políticas de saúde e mobilidade. Jovens que partem porque aqui não encontram oportunidades. Famílias que lutam com os custos da habitação, da educação e da saúde. Comunidades imigrantes que ainda estão à margem dos seus direitos mais básicos. E temos um risco silencioso, o risco da acomodação. José Vidal, do PS, entre outros, abordou temas como a economia e os direitos sociais. Vivemos um tempo em que a economia, a liberalização da economia, o ataque aos direitos dos trabalhadores, aos direitos sociais, a tendência de sobreposição de direitos individuais aos direitos de todos, a liberalização do tecido social, torna o Estado que somos todos, ou que devíamos ser todos, mais fraco, menos interventivo nas dinâmicas do trabalho, nas dinâmicas sociais, levando a que os detentores do capital, de forma mais simples, detentores do dinheiro, decidam em acordos de gabinetes, em acordos de defesa de interesses próprios, em teias de conhecimentos pessoais, profissionais e partidários, na defesa do seu enriquecimento constante, decidam como é a vida de cada um de nós, a vida de todos, condicionando a existência da sua liberdade. Humberto Moreira, do Juntos por Águeda, PPD, PSD, MPT, refere o trabalho feito pelo município durante os últimos anos. Não caminhamos sozinhos, tudo o que acontece no mundo tem um impacto direto na nossa casa, seja em termos económicos, sociais ou até políticos. Vivemos hoje tempos de mudança a uma velocidade descontrolada e a nossa região tem-se adaptado ao longo dos tempos de forma muito competente. O nosso município é hoje reconhecidamente exemplo em muitas áreas a nível nacional e internacional. Uma das maiores vitórias de Abril, e com enorme impacto nas nossas vidas, foi sem dúvida o poder autárquico local, que além de nos permitir estarmos aqui hoje a discutir de forma próxima e aberta o estado da nossa democracia, também nos permitiu poder escolher quem nos governa. Pode parecer estranho para os mais novos aqui presentes, mas não foi sempre assim. Apesar de por vezes não compreendermos os motivos, os que nos levam a ter eleições sucessivas, principalmente em cenário antecipado, nós vamos ter as legislativas. No entanto, somos dos que acreditamos que o poder do voto é sagrado e devolve a legitimidade quando a mesma é posta em causa, mesmo por motivos dúbios, fúteis ou apenas por lutas de poder, essencialmente por sobrevivência política, alimentada por uma contra-informação e uma desinformação constante, talvez sinais dos tempos. 2025 é o ano em que somos chamados para as urnas em diversas ocasiões, incluindo também a nível autárquico. E é normal falarmos em projetos e concretizações de forma mais assertiva. E neste âmbito, muito haveria a falar. Não pretendo, nesta intervenção, obviamente, ser exaustivo. Isso vou deixar com o Sr. Presidente para daqui a um bocadinho, que ele conhece o nosso Conselho melhor que ninguém e é o rosto do trabalho efetuado nos últimos anos no nosso Conselho. Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, defende o trabalho feito, sobretudo ao longo dos últimos tempos, e anunciou obras a realizar. Ao longo dos últimos anos temos visto o nosso trabalho e as nossas iniciativas serem destacadas em várias partes do mundo, por vários organismos, e é com grande orgulho que celebramos estes reconhecimentos. Um orgulho, tenho a certeza, que cada aguedense sente, não apenas por ver a Águeda exposta nesses holofotes mediáticos, mas pelas boas razões, mas, acima de tudo, por verem que a sua terra está a crescer e com qualidade. Mais do que o reconhecimento, este trabalho que temos vindo a fazer tem implicações na vida cotidiana das pessoas. Poderia falar da dinamização de todo um concelho, da aposta forte que mantemos nas freguesias, atraindo comércio e serviços, no fundo promovendo a vida ativa das nossas localidades. Poderia falar de coesão territorial, de boas práticas ambientais ou de reabilitação dos nossos rios e ribeiras. Poderia falar nos incentivos ao nosso comércio e às estruturas associativas, sejam sociais, culturais ou desportivas. O que é evidente é o impacto positivo que as políticas e medidas que implementamos têm na vida das pessoas. Porque um concelho com desenvolvimento harmonioso, com investimentos em todas as freguesias de uma forma coesa, como o que temos feito, seja na melhoria das estradas e vias municipais, seja na construção de espaços de fruição pública, seja na melhoria das condições urbanas de cada freguesia, contribui para o aumento da qualidade de vida de toda a nossa população. Melhoramos, ampliamos e construímos novas unidades de saúde em todo o concelho, que está dotado de infraestruturas de excelente qualidade para a prestação de cuidados de saúde à nossa população.
Temos o melhor índice de transparência municipal entre todos os municípios do distrito de Aveiro e somos o terceiro melhor do país. Temos um índice de sustentabilidade acima da média nacional, com um resultado global superior aos índices conseguidos pelo país, pela região centro, pela região de Aveiro e pela média dos municípios comparáveis. Os resultados da Bandeira Verde Eco 21 destacam a Águeda no top 3 dos municípios de todo o país com melhores práticas de ambiente e sustentabilidade. A Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, destacou Águeda como a 8ª Câmara Municipal de todo o país, das 308 de todo o país, com mais verbas comprometidas no Plano de Recuperação e Resiliência do PRR, e este é um efeito que coloca a Águeda em evidência no Programa Nacional e Regional e que demonstra uma gestão robusta na execução de investimentos financiados pelo PRR e na capacidade que temos tido de liderar e implementar projetos de grande envergadura. Mostra uma Câmara ativa e capaz de construir. Após muito trabalho, de forma estoica e intensa, vamos, nas próximas semanas, lançar o concurso para a construção do eixo rodoviário Águeda-Aveiro. Este que será certamente um marco histórico para a Águeda, para a região e para o país, vai mesmo avançar. Vamos mesmo construir esta nova estrada, que é um desejo de muitas décadas de todos os aguedenses e que vai contribuir para o aumento da competitividade do nosso concelho, sem qualquer dúvida. Estamos a preparar-nos também para avançar com o concurso público para transformar a entrada norte da nossa Nacional número 1 e tornar mais fácil o acesso ao centro da cidade. Vamos também ampliar o Museu Ferroviário de Massinhata e fazer tantas outras obras pelas nossas freguesias. Jorge Almeida, no final da cerimónia, explica o seu discurso, as obras a realizar e também o que vive neste momento o Concelho de Águeda. Felizes os que têm obra e trabalho digno para se mostrar, e foi exatamente isso que, de alguma forma, nós falámos tanto mais que se poderia falar. Mas, efetivamente, falámos naquilo que entendemos que era o essencial, daquilo que se está a fazer e que perspectiva efetivamente um futuro muito melhor. Naturalmente que quem constrói, os construtores, as pessoas que se assumem com os tais arranjadores do mundo, têm sempre qualquer coisa para arranjar e, portanto, isto é um trabalho que não para, objetivos que não param e, portanto, naturalmente que sim. Mas esta democracia, sobretudo o poder local democrático, tem um trabalho notável. Eu acho que a transformação da nossa sociedade tem muito a ver com esta realidade, que afinal de contas é um dos grandes ganhos de Abril. E em Águeda não tem sido exceção, não? Efetivamente há aqui trabalho de todo este poder local democrático dos municípios, das juntas de freguesia, da estreita colaboração e do grande apoio que a Câmara dá também às freguesias e que nos permite ter um concelho coeso, solidário e, sobretudo, com uma dinâmica muito grande que nos faz perspectivar realmente um futuro risonho. E pronto, mas naturalmente que para termos futuros bons e risonhos precisamos estar permanentemente atentos e, sobretudo, permanentemente de mangas arregaçadas, prontos a naturalmente deitar mãos à obra e fazermos aquilo que a nossa população precisa e aspira. Retiro obras estruturais que vão avançar, o caso do eixo Águeda-Aveiro, o facto de Águeda ser uma cidade que vai viver um tempo diferente em 2026, são obras estruturais que agora se avizinham num curto espaço de tempo. São o culminar de anos e anos de trabalho, por exemplo, o Águeda-Aveiro, o projeto tem neste momento, desde que iniciámos efetivamente o projeto, desde o início, já estamos com um pouco mais de 3 anos de trabalho árduo, consecutivo, de uma permanente atenção, de mudanças governamentais que nos obrigaram a desdobrar-nos em contactos. Sabemos agora que temos naturalmente a garantia do financiamento na sua totalidade e temos o projeto, depois de passar por declarações de impacto ambiental e todas estas questões, estamos a chegar exatamente ao final, em que tudo está pronto para que possamos lançar essa obra. Essa obra, por si só vale tanta coisa. Afinal de contas, é um grande desejo de todos os aguedenses de muitas décadas, esta ligação à Aveiro e a ligação às autoestradas, que é absolutamente essencial para um desenvolvimento ainda maior deste concelho. Eu acho que agora, efetivamente, vai tudo avançar rapidamente, depois deste trabalho intenso e um trabalho que eu diria que às vezes até seria escusado
ter que ser tanto trabalho para que as coisas aconteçam, mas o que é certo é que precisamos desta determinação, desta persistência e, sobretudo, de nunca desistir. Filipe Almeida, com um discurso de continuidade, no final, deixa a porta entreaberta para continuar a servir Águeda. Sim, sem dúvida. Bom, mas começando depois, de facto, o município e, portanto, celebrando esta sessão do 25 de Abril, na data em que estamos e com o facto que é notório, portanto, do falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco, portanto, a Assembleia Municipal de Águeda não poderia jamais deixar de se associar, portanto, a este momento, e este voto de pesar é justíssimo. Denoto, como devem ter reparado, que foi uma proposta por todos os grupos municipais e também pelo Executivo. Aliás, de outra forma não se esperava, portanto, a figura consensual que foi o nosso Papa Francisco merecia e merece estas notas de relevo e que o município deixe firmada a sua convicção do papel e da importância que este Papa teve para o mundo, para o país e para a Águeda também. De facto, depois, os valores, e aí também que o Santo Papa tanto nos ensinou, esses valores da humanidade, da fraternidade, da compaixão, portanto, são valores que nós jamais nos podemos esquecer. Estas coisas não podem, de facto, ser só lembradas, obviamente, nestas datas, nestas efemérides. Nós temos que lembrar no nosso dia-a-dia, temos que colocar essencialmente em prática estes valores, e eu julgo que, como diz o Presidente da Câmara muitas vezes, e utiliza muito esta frase, que é: se cada um de nós fizer, de facto, o melhor que pode e o possível que pode, garantidamente que o mundo é melhor, e nisso eu dou-lhe toda a razão. É uma questão de introspeção, é uma questão de nós, de facto, aplicarmos na prática aquilo que tantas vezes dizemos na teoria, e é isso que eu acho que as pessoas esperam de nós, é isso que nos vai sendo ensinado, e nós muitas das vezes claudicamos e não damos a devida importância. Mas sim, é isto que se ouviu aqui hoje, nos vários discursos. São discursos de esperança, discursos também de um mundo melhor, discursos de um conselho melhor. Todos anseiam e todos esperam melhores vidas, portanto, e quando eu digo isso não falo só, obviamente, a nível financeiro. As melhores vidas advêm de muitos outros fatores, de saúde, de ter trabalho, de ter famílias unidas, e depois as coisas mais básicas, de ter também as nossas vias de acesso, como por exemplo a nossa ligação da Águeda Aveiro, que nós tanto necessitamos, porque também nos traz qualidade de vida, também faz bem às nossas populações, e de facto que para o ano estejamos aqui a comentar determinados acontecimentos no nosso concelho que deixarão de ser, vamos lá dizer, uma utopia para ser algo verdadeiro, como por exemplo este exemplo que eu dei da ligação da Águeda Aveiro, que eu julgo que é transversal a toda a gente anseia porque isto aconteça, e eu também, honestamente. Quando fala para o ano, nós estamos em dois momentos de eleições, primeiro legislativas, depois autárquicas. O seu discurso também foi um discurso de continuidade, é também aqui um princípio para uma continuidade enquanto Presidente da Assembleia e candidatar-se a isso mesmo? Eu estou comprometido com o povo, eu estou comprometido com o município, eu estou comprometido com o Concelho de Águeda desde há 4 anos. Portanto, o que lhe posso dizer com toda a honestidade, e vai compreender o que lhe digo, pelo menos até setembro, este meu comprometimento estou de corpo e alma e vou até lá. Obviamente que para adiante ainda não há decisões que estejam tomadas na sua plenitude, e por isso estar aqui a adiantar algo que, na verdade, ainda Mas está disponível? Não decidi. Eu estou sempre disponível para o Concelho de Águeda. Aliás, foi há 4 anos quando me candidatei, trouxe de alguma forma esse chavão, mas que não é um chavão, é uma realidade, que é,
eu ando comprometido com o Conselho no associativismo desde sempre. Desde toda a minha vida, obviamente, enquanto adulto, estive comprometido com o associativismo e isso é estar comprometido com as pessoas, comprometido com o povo, comprometido com o Conselho e isso as pessoas podem sempre contar comigo. A cerimónia da comemoração dos 51 anos do 25 de Abril terminou com o hino nacional de Portugal e um grande aplauso no final.